Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender a fazer a fatoração do trinômio quadrado perfeito, ok? Então, para começar, o que é um trinômio? Um trinômio nada mais é do que uma expressão algébrica que tem exatamente 3 monômios, ou seja, a minha expressão algébrica precisa ter 3 termos. Por exemplo, isso aqui, ó, x ao quadrado mais 2x mais 1, é um trinômio porque tem 3 termos. Essa expressão algébrica, x ao quadrado menos 3x menos 1, é um trinômio porque tem 3 termos. E essa expressão algébrica também é um trinômio porque tem 3 termos, ok? Aí, só recapitulando, o que separa os termos é o sinal positivo e negativo, ou positivo e negativo tanto faz. Então, aqui, ó, a gente já pode marcar, por exemplo, aqui, ó, um termo, 2 termos, 3 termos, trinômio. Um termo, 2 termos, 3 termos, trinômio. Um termo, 2 termos, 3 termos, eu tenho aí trinômios, ok? Então, para começar, para fazer essa fatoração, eu preciso que a minha expressão algébrica tenha exatamente 3 termos, viu? Se não tiver, não dá para fazer o processo da fatoração do trinômio quadrado perfeito. Outra coisa que a gente tem que lembrar, nem todo trinômio ele é um quadrado perfeito, viu? Eu posso ter trinômio que é quadrado perfeito e eu posso ter trinômio que não é quadrado perfeito. Então é isso que a gente vai descobrir. Para fazer a fatoração, ele tem que ser quadrado perfeito. Primeiro, para ser um quadrado perfeito, eu preciso partir daquele princípio de quadrado de binômio, né? Por exemplo, a mais b elevado ao quadrado é a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b elevado ao quadrado. Vejam que quando eu tenho um binômio elevado ao quadrado, vai me dar exatamente uma expressão algébrica de 3 termos. E isso aqui, ó, eu chamo de quadrado perfeito, porque o desenvolvimento do quadrado me gerou um trinômio. Então, esse quadrado eu digo que ele é perfeito. A fatoração nada mais é do que pegar isso aqui, ó, e transformar nisso. Então, você vai ter essa expressão com 3 termos, ok? E quando você fatorar, ela tem que voltar a ser isso aqui, ó, ok? Beleza? Então, como é que eu vou fazer isso? Preste atenção. O foco aqui na fatoração é observar os valores extremos. Olha só, o A e o B, que seria o primeiro e o último elemento, certo? Então, a gente vai comparar aqui com uma expressão algébrica que é um quadrado perfeito. Por exemplo, aqui, ó, x mais 1 elevado ao quadrado. Aplicando a regra, eu tenho o primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes x é x, então eu tenho 2x, mais o segundo ao quadrado. O segundo é 1, 1 elevado ao quadrado vale 1. Então, ó, como isso aqui resultou disso, eu já sei que é um quadrado perfeito, e quando eu fizer a fatoração desse trinômio, eu vou encontrar exatamente isso aqui, ó, esse binômio, beleza? Agora, o segredo é, como é que eu vou chegar nisso aqui? Não é tão difícil, porque se você observar, o nosso foco sempre vai estar nos extremos. Para ser um quadrado perfeito, precisa acontecer exatamente isso aqui, ó. Esse primeiro termo e o último termo, eles têm que ser quadrados exatos, viu? Se esse primeiro termo, que deve ser sempre uma letra elevada ao quadrado, o resultado dela é sempre a própria letra, né? X ao quadrado, raiz quadrada de x quadrado é x. E raiz quadrada de 1 é o próprio número 1. Então, aqui eu já teria praticamente a solução. Eu só preciso achar, então, para finalizar, o que eu preciso? Eu preciso desse termo aqui, ó, o termo do meio. Olhando aqui para a definição, a gente tem que o termo do meio é 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, aqui eu já tenho, ó, a multiplicação do primeiro pelo segundo, e eu só acrescento aqui, ó, a multiplicação do 2. Ó. Então, eu faço toda essa multiplicação aqui. Ao fazer essa multiplicação, se o resultado
for o termo do meio da expressão algébrica, eu tenho um quadrado perfeito, isso aqui está correto. Então, eu faço 2 vezes 1 é 2, 2 vezes x é 2x. Então, realmente, ó, fechou, eu tenho um quadrado perfeito, beleza? Então, continuando aqui, nós temos mais alguns exemplos. Fatório os trinômios, caso não sejam quadrados perfeitos, né? Então, olha só. Primeiro, a gente deve lembrar que esses trinômios, eles devem ficar nessa forma aqui, ó, a mais b elevado ao quadrado. Para que isso aconteça, eu preciso aplicar as raízes no primeiro e no último termo do meu trinômio. Então, aqui, olha, se eu tenho o trinômio, são 3 termos, ok? Eu vou aplicar, eu marco o primeiro e o último elemento e aplico a raiz quadrada neles, ó. Essas raízes, elas precisam ser raízes exatas. Aqui na letra, que é ao quadrado, sempre vai ser a raiz exata, porque é sempre a própria letra. Porque no cálculo da raiz, a gente elimina o expoente com o índice da raiz, sobra a própria letra, ok? Aqui em relação ao número, tem que dar um número exato para essa raiz. Se o valor não for uma raiz exata, eu já paro por aqui e não tem como resolver essa fatoração por esse método, certo? Outro detalhe. Quando eu tenho um trinômio todo positivo, ele é esse caso de A mais B. Então, aqui no meio, ó, o sinal é sempre positivo. Eu calculo essa raiz, verifico se ela é exata. Raiz quadrada de 9 é exata? Sim, vale 3. Então, até aqui tudo bem, ó. Pode ser um trinômio quadrado perfeito e pode não ser. Por que pode não ser? Porque eu ainda preciso conferir o termo central aqui, ó, o termo do meio, ok? Para ele ganhar esse expoentezinho 2 aqui e ser um quadrado perfeito, o termo do meio aqui tem que dar 6, né? A gente vai focar só no número. Como é que eu faço, então, para esse termo do meio dar 6? Para a gente ser bem direto, ó, basta que eu pegue apenas o termo numérico, ó, que é sempre o segundo, e multiplique ele por 2. Ó. Só precisa fazer isso. Se essa multiplicação por 2 der esse valor, ok, então é sim um trinômio quadrado perfeito e a fatoração é essa. Ó. É muito simples. Aqui é a mesma coisa. É tudo positivo, ok? Eu marco o primeiro e o último. Aplico a raiz quadrada neles. Ó. Raiz quadrada de x quadrado é x. Raiz quadrada de 16 vale quanto? Aí eu vou pensar. Ó, qual é o número que multiplicado ele por ele mesmo vai dar 16? Só existe um número. 4 vezes 4 dá 16. Então, raiz quadrada de 16 vale 4. Ok? Então, aqui é 4. Ó. Agora, para ele ganhar o expoente 2 e ser a fatoração do trinômio, eu preciso que esse termo numérico multiplicado por 2, é sempre por 2, viu? Olha lá a definição, ó, ao quadrado mais 2ab vezes b ao quadrado, então é sempre multiplicado por 2. Se eu multiplicar isso aqui por 2, ó, e o número for o valor do meio, é um trinômio quadrado perfeito. Se não for, ele não é. 4 vezes 2 vale 8. 8 não é 6, então isso aqui, ó, não é um trinômio quadrado perfeito e não cabe a fatoração, ok? Então não dá para fazer, beleza? É apenas isso que eu queria mostrar aqui para vocês no caso positivo. Eu espero que não tenha mais dúvida, é só isso. Agora a gente vai ver aquele outro caso, onde o nosso trinômio, ele é um trinômio mais negativo, né? Ele não é positivo. É esse segundo caso aqui. Nós temos apenas 2 casos de trinômio. Nós temos o caso anterior, que é a mais b ao quadrado, e nós temos o segundo caso, que é o a menos b ao quadrado. Quando eu tiver a menos b ao quadrado, a diferença apenas é no sinal. Ó. O meu termo central, ele é negativo, ok? Ao invés de ser mais 2ab, é menos 2ab em referência ao sinal do meio negativo. Só muda isso, ok? E aí é o que acontece aqui, ó, só o sinal do termo central que fica negativo. Quando você tiver o sinal negativo no termo central, você já vai saber que o seu trinômio é do tipo a menos b. Aí tu não vai colocar o mais aqui, né? É negativo. Então, bora lá. Então, significa que aqui, ó, eu vou marcar o primeiro e o último da mesma forma.
aplico a raiz quadrada do mesmo jeito e as raízes têm que ser exatas do mesmo jeito. A raiz aqui tu já sabe, né? Sobra só o x. Ó, termo central negativo, aqui é negativo. Raiz quadrada de 25. É bem simples, eu preciso multiplicar o mesmo número duas vezes e essa multiplicação tem que dar 25. Então eu só tenho esse candidato. 5 vezes 5 é 25, então raiz quadrada de 25 vale 5. Então aqui é 5. É uma fatoração do trinômio. Esse trinômio, ele é quadrado perfeito? Eu não sei ainda. Para ser um quadrado perfeito, eu preciso que o valor numérico aqui, ó, o 5, multiplicado por 2, tem que dar 10, né? Aqui você nem vai para o sinal já está aqui, né? Então, vai só para o número. Se eu multiplicar 5 por 2, dá 10? Dá. Então, aqui fechou, viu? Então, eu coloco o expoente. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito e essa é a fatoração dele, x menos 5 ao quadrado. Por que menos 5? Porque menos, né? Porque o termo central é negativo. Então, ele é dessa forma aqui, ó, a menos b. Aqui é do mesmo modo, ó. Marco o primeiro, marco o último, aplico a raiz quadrada nos dois e vou tentar calcular. Aqui eu já sei que a raiz é o próprio x. Termo central negativo, então no centro aqui é negativo. Raiz quadrada de 4 vale 2. Então até aqui fechou. Agora, para ser um trinômio quadrado perfeito e para ter essa fatoração, eu preciso que o valor numérico, que é 2, multiplicado por 2 aqui, ó, que é o nosso chave aqui, né? Tem que dar 6, né? 2 vezes 2 dá quanto? 4. 4 não é 6. Então, isso aqui, ó, não é um trinômio quadrado perfeito e não cabe a fatoração. Beleza? Apenas isso. Fatorar o trinômio quadrado perfeito é apenas fazer isso aqui.